Em derrota para o governo, o Senado mantém abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seja muito bem-vindo, hoje dia 2 de outubro de 2019. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para ajudar para que o canal possa continuar vivo. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook, para que elas tenham acesso a essas informações de grande importância que eu trago aqui diariamente. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior, seja bem-vindo ao canal Drone Diário. Em meio às pressões de senadores contra o atual governo por mais recursos aos estados, o Senado impôs mais uma derrota à equipe econômica de Jair Bolsonaro na madrugada dessa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019, e retirou todas as mudanças que seriam feitas nas regras do abono salarial. A alteração eliminou cerca de 76,4 bilhões de reais da economia que era esperada em 10 anos. Com a proposta aprovada na Câmara dos Deputados, que restringia o pagamento do benefício, o valor de um salário mínimo, hoje R$ 998 reais, a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a derrota no Senado, fica valendo as regras atuais, que garantem o repasse para quem ganha aí até 2 salários mínimos. Então não vai mudar nada. A votação em repasse desse dispositivo foi solicitada pela bancada Cidadania. O governo precisava de 49 votos favoráveis ao trecho, mas só teve 42 apoiadores. O Senado ainda pode promover alterações no texto da reforma da Previdência que drenariam mais 200 bilhões adicionais na economia esperada com a proposta em 10 anos. Com a derrota, o presidente do Senado encerrou a sessão e prometeu retornar ainda nessa quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. Ainda 6 destaques em separado para serem apreciados antes da votação da reforma da Previdência. O PT tenta retirar da reforma as mudanças nas regras de pensão por morte, que passa a conceder 50% do salário de benefício, mais 10 pontos percentuais por cada dependente. As mudanças na regra da pensão devem ter um impacto de aproximadamente 100 bilhões de reais em 10 anos. O Podemos propôs um destaque na reforma sobre as regras de transição e pagamento de pedágio para a aposentadoria de quem já está no mercado de trabalho. O impacto dessa mudança seria a desidratação superior a 109 bilhões de reais. E com isso a reforma vai perdendo com a sua economia. Outras mudanças ainda podem ter impacto com a resposta da rede de retirada da regra de cálculo proposta pelo governo, pelo qual o valor da aposentadoria começa em 60% da média de salários de contribuição aos 15 anos de serviço, no caso de mulheres, e 15 anos no caso, e 20 anos aí no caso dos homens, né? São 60%, eles querem, foi proposto o valor para a aposentadoria, 60% da média de salário, sendo 15 anos para as mulheres e 20 anos de contribuições para os homens. O acréscimo é de 2 pontos percentuais ao adicional até o limite de 100%. A reforma mantém a garantia de pagamento de ao menos um salário mínimo, hoje R$ 998, para os homens com 15 anos de contribuição e mulheres também. Essa é a regra atual. Eles querem aumentar para 20 anos para os homens, mantém-se os 15 anos para as mulheres, só que 60% do salário benefício. Lembrando que quem recebe salário mínimo não pode receber menos que o mínimo. O PDT, por sua vez, quer que as mulheres
que se aposentem por idade, geralmente as de menor renda e que ficam menos tempo no mercado formal de trabalho, né, aqueles que realmente têm carteira de trabalho assinada, possam continuar pedindo a aposentadoria aos 60 anos, como é hoje. A proposta eleva gradualmente essa idade das mulheres para 62 anos. O plenário já retirou da proposta o item que daria autonomia a estados e municípios para criarem alíquotas extraordinárias na contribuição de servidores públicos. A emenda havia sido incluída pelo relator Tasso Gereissati, mas enfrentou resistência do próprio governo porque poderia ser considerada mudança de conteúdo, levando o texto novamente à Câmara dos Deputados para análise. Na dúvida, o líder do MDB no Senado apresentou um destaque que restituiu aí o texto já aprovado pelos deputados. O PT também tentou aí manter regras atuais para a aposentadoria de trabalhadores que atuam em atividades expostas a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, como é o caso de mineradores. Mas o texto do relator fixa idades mínimas nessas categorias, foi mantida pelo Senado. Há um outro destaque do PROS que pretende suprimir a fixação de uma idade mínima para esses trabalhadores. Já o MDB ele pretende reincluir a possibilidade de cobrar alíquota previdenciária sobre benefícios de anistiados políticos, o item aprovado na Câmara e retirado do texto pelo relator. A reinclusão devolveria à economia 1 bilhão à reforma. O Podemos chegou a apresentar um destaque para reverter a proibição de municípios para criar regimes próprios de previdência, mas a proposta acabou deflagrada em uma polêmica no plenário e acabou sendo retirada. Prefeitos querem derrubar aí a proibição aprovada na Câmara e devem se mobilizar porque existe aí uma tramitação de uma proposta de emenda à Constituição paralela. Eles querem aí, então, portanto, prefeitos querem derrubar a proibição aprovada na Câmara e devem se mobilizar. Por isso, existe a tramitação de uma proposta, uma PEC paralela. Eles querem fazer parte da reforma da Previdência. Afinal de contas, as prefeituras, os municípios, né, e os estados têm sua Previdência em estado de calamidade. Eles precisam de uma economia urgente, eles precisam de uma nova administração, e fazer parte do INSS seria bem-vindo, seria de bom grado para municípios e estados. Então, para que não seja parada a reforma da Previdência atual, eles vão fazer uma proposta de emenda constitucional paralela que vai ser votada depois que for aprovada a reforma da Previdência. Então, portanto, mais uma derrota aí do governo. Vai continuar sendo pago aquele abono anual, que você conhece aí como PIS, PASEP, no final do ano, né? Ou melhor, no aniversário das pessoas, todo mundo recebe, quem recebe até 2 salários mínimos, tem uma complementação de renda, vai continuar sendo pago até o valor de 2 salários mínimos, não vai ser retirado mais. Essa foi uma mudança concluída aí para que a reforma da Previdência tivesse o seu andamento. Hoje eles voltam às 11 horas da manhã, tem mais mudança a vir por aí e eu trago para vocês. Então, portanto, continua o abono salarial anual para quem recebe até 2 salários mínimos, não vai mudar, não conseguiram aprovar essa mudança na reforma da Previdência. Qualquer mudança nova eu trago aqui em primeira mão para vocês. Meu muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com novidades para vocês. Já se inscreve aqui no canal para poder ajudar a gente poder continuar compartilhando essas informações e notícias. Portanto, mais uma derrota do governo. Continua o pagamento, sim, de abono anual, aquele dinheirinho extra no salário mínimo que todo mundo espera aí para fazer aquelas compras de Natal no final do ano. Uma coisa assim que é sempre muito bem-vinda para quem recebe até 2 salários mínimos. Então, portanto,
não mudou, não conseguiram, foi retirada da reforma da Previdência, mais uma derrota do governo na economia, e parece que vão haver algumas outras modificações aí na reforma da Previdência, que eles pretendem votar antes da primeira quinzena agora do mês de outubro. Um bom dia para você, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, até daqui a pouquinho com mais um vídeo, se Deus quiser.